Domingo 13 de outubro, verso para memorizar. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. João 1:1. No princípio, o Logos divino. Pergunta 1. O que João revela sobre a palavra, ou o verbo, Jesus Cristo? João 1:1-5. No princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus. Por meio dele, Deus criou todas as coisas, e sem ele nada foi criado. Aquele que é a palavra possuía a vida, e sua vida trouxe luz a todos. A luz brilha na escuridão, e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. O Evangelho de João começa com esse pensamento extraordinário. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Essa bela frase contém uma profundidade de pensamento que mal conseguimos compreender. Primeiro, o evangelista remete à história da criação. No princípio, a palavra existia antes do início do universo. João mostra a existência eterna de Jesus. Ele acrescenta, e a palavra estava com Deus. Em João 1,18, o evangelho lista indica que a palavra está junto do Pai. Não importa o quanto tentemos imaginar o que isso significa, uma coisa é certa: Jesus e o Pai estão intimamente próximos. Então o escritor diz, e a palavra era Deus. Mas como pode a palavra estar com Deus e ao mesmo tempo ser Deus? A resposta é encontrada no texto original grego. A língua grega possui artigo definido, o, a, etc., mas não artigo indefinido, uma, etc. Em nosso estudo, é importante observar que o artigo definido grego indica algo específico, uma pessoa ou um objeto em particular. O texto original grego diz literalmente: a palavra estava com o Deus. Como o termo Deus tem artigo definido, ele aponta para uma pessoa específica, Deus, o Pai, isto é, a palavra estava com o Pai. Por outro lado, na frase "e a palavra era Deus", o termo Deus não contém o artigo definido, o que nesse contexto aponta para as características divinas. Em resumo, Jesus é Deus, não o Pai, mas o divino Filho de Deus, a segunda pessoa da divindade. O apóstolo reforça essa ideia, pois João 1:3 e 4 diz que Jesus é o Criador de todas as coisas. Tudo que antes não existia, mas que passou a existir, só teve início por meio de Jesus, o Deus Criador. Desde os dias da eternidade, Cristo era um com o Pai, era a imagem de Deus, a imagem de sua grandeza e majestade, o resplendor da glória divina. Ellen White, Desejado de Todas as Nações, página 9. Por que a plena divindade de Cristo é uma parte tão importante da nossa teologia? O que aconteceria se Jesus fosse um mero ser criado? Comente com a classe e explique por que a divindade e eternidade de Cristo são tão importantes para a nossa fé.